mais interessante é que amar alguém, amar de verdade, é dar a essa pessoa algo que ela já tem. Porque amor genuíno é um só. A gente sente por outras pessoas e sente por nós mesmas. Então, em última análise, amar alguém é dar a esse alguém mais do mesmo e receber também mais do mesmo. Ou seja, eu tenho muito amor por mim mesma e amo você. Você tem muito amor por si mesma e me ama. Meu amor por você me estimula a doar o amor que existe em mim para você. O amor que você sente por mim te estimula a fazer o mesmo. Eu dou algo que já tenho para você, você me dá algo que já tem para mim. Nosso tanque de amor, que já era cheio, transborda, e nessa troca nós crescemos juntos. Deveria ser assim. A gente se ama e então ama os outros, a gente ama os outros e então se ama, num ciclo sem começo nem fim. Mas não. Eu, você e todas nós nem sempre temos esse tanque de amor tão bem abastecido assim. E é comum que ao experimentar a falta do amor em nós, busquemos no outro esse afeto, que quando olhamos para dentro, percebemos faltar. E assim construímos nossas relações, sobre o alicerce da falta. Vamos então chamar esse amor que deveria existir em nós e para nós de auto-amor. O grande problema da falta de auto-amor é que ela nunca vem sozinha. Ao experimentar a escassez de amor interno, descobrimos que também carecemos de autorrespeito, autovalorização, autorreconhecimento e autoaceitação. Em constante sentimento de vazio, nos atiramos em uma jornada intensa de aprovação. Porque pensa comigo, se eu não consigo amar a mim mesma, como alguém vai simplesmente fazer isso por mim? Esse questionamento anda grudadinho com a crença de que não é possível que o outro me ame simplesmente por eu ser quem eu sou. É preciso que eu me torne amável. Como? Sendo aquilo que as pessoas esperam que eu seja. Nunca dizendo não, desagradar jamais, resolver os problemas dos outros e tomar para mim processos alheios? Claro, sempre. Fazendo com que o outro precise de mim, roubando dos que amo a autonomia para que, assim, eu me sinta útil. Deixando de lado minhas necessidades e olhando apenas para a necessidade dos meus amores, priorizando-as, me culpando e recompensando o outro, incansavelmente fazendo o trabalho de duas pessoas dentro da relação, para que o outro não se incomode ou não se sinta pressionado, me calando, aceitando o inaceitável, contando mentiras para mim mesma que me nutrem a ilusão de que, nessa exaustiva busca por ser amada, vou conseguir suprir o vazio que, não importa o que eu faça, continua pulsando aqui dentro de mim. Se reconheceu nesse processo? Ou em alguma etapa dessa jornada? O verdadeiro auto-amor não é fácil de alcançar. Deveríamos nascer e crescer com a garantia de que nunca negaríamos amor a nós mesmas. Mas o fato é que não apenas negamos, como em vários momentos não temos mesmo nada para oferecer. Não existe uma fórmula para aprendermos a nos amar com verdade e inteireza. Isso, você e eu, teremos que descobrir sozinhas, cada uma na sua caminhada. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Quanto mais autêntica você for, mais o amor vai brotar no seu jardim interno. Quanto mais coragem você tiver para enfrentar as suas dores, mais o afeto por você aparecerá internamente. Quanto mais generosidade você depositar no ato de olhar para as suas falhas, mais carinho crescerá em você. Quanto mais fé você depositar no seu coração, maiores serão as ações que a levarão direto para um lugar seguro e amoroso dentro de si mesmo. Confesso que já estive nesse lugar dentro de mim em momentos diversos, mas que às vezes me perco dele e esqueço como voltar. Tenho me organizado para estabelecer lá um lar definitivo e não o deixar nunca mais.
Apesar de eu ainda estar no processo, digo que esse mesmo lugar também existe aí, dentro de você. E eu desejo que você consiga passar cada vez mais tempo nele, até que chegue o dia que você fará morada lá, para não sair nunca mais. Seja bem-vindo ao podcast Ser Feliz é uma Arte. Esse é mais um texto do livro Ser Feliz é uma Arte. Eu sou Edith Machado, sou psicóloga e estou aqui para a gente debater sobre assuntos que fazem a gente florescer, a gente crescer pela perspectiva da psicologia positiva. Então vamos lá, porque hoje tem um assunto muito importante esse podcast, um assunto que está bombando nas nossas vidas em todos os sentidos, né? A gente está sempre lidando com qualquer coisa a respeito dele, que é relacionamentos. Quem nunca, né, gente? Quem nunca parou para pensar nas relações, para ficar se debatendo com questões relacionais? Nós somos seres relacionais. E esse aspecto é um dos aspectos da teoria do bem-estar que a gente tem falado tanto aqui. Então vamos recapitular, só para a gente se contextualizar. A gente tem 5 aspectos na teoria do bem-estar. Emoções positivas, que a gente já falou sobre isso, engajamento, realização, sentido, propósito e, claro, os relacionamentos positivos. Então, se a gente for parar para pensar, dentro da nossa construção de bem-estar, porque a gente sabe que a felicidade é o pano de fundo da nossa história, dentro dessa construção de bem-estar, a gente precisa dar uma atenção especial aos nossos relacionamentos. Primeiro, porque, como eu disse, né, relacionamento é um assunto importante nas nossas vidas. Nós somos seres relacionais, então a gente precisa uns dos outros, a gente precisa desse contato. E quem não sabe disso depois do que a gente viveu na pandemia, não é mesmo? Quando a gente ficou separado, quando precisou se distanciar dos entes queridos, porque a gente tinha uma ameaça, né, que era a Covid, então a gente ficou afastado e a gente sentiu muito. Hoje, como psicóloga, eu posso falar, pela minha experiência, que a gente ainda está sentindo os efeitos desse distanciamento social, porque relacionamento é muito importante. Talvez eu dê um pouco mais de atenção aos relacionamentos de casal, né, os relacionamentos afetivos, mas eu quero dizer que quando a gente fala de relacionamento positivo na teoria do bem-estar, a gente está falando do todo. Relacionamento com pai, com mãe, com família, com amigo, tudo isso é super importante. Em um dos episódios, inclusive, eu falei de quanto as amizades elas são importantes na nossa história. E sim, amigos são extremamente importantes para o nosso bem-estar. Talvez em um outro momento a gente fale disso, mas hoje eu quero focar nas relações positivas. O que eu quero dizer quando eu uso esse termo, relações positivas? Porque isso é subjetivo demais, né? Isso é amplo, a gente pode pensar em várias coisas. Então hoje eu vou tentar trazer um pouquinho das ferramentas que a ciência, a psicologia fala, para que a gente possa realmente usar essas ferramentas nas nossas relações. Então vamos lá. Inclusive eu trouxe uma colinha e eu vou pedir permissão a você para que eu use essa colinha, para que a gente não perca nada, porque tem muita coisa importante para eu passar. Olha só, que coisa legal da gente entender, da gente pensar. A ciência descobriu, os estudos científicos descobriram que quem tem relacionamentos positivos tem a possibilidade de viver 50% a mais do que as pessoas que não têm. Gente, relacionamento positivo é longevidade. Tem a ver com a nossa saúde, Então, olha só, um outro dado super importante. Quem tem relacionamentos positivos, isso também está nos estudos científicos, tem uma proteção, vamos dizer assim, uma proteção entre aspas, contra os transtornos de saúde mental. Ou seja, é uma pessoa que se blinda mais, né? Ela vai ter menos probabilidade de sofrer algum tipo de transtorno mental, alguma questão de saúde mental. Isso é tão importante nos dias de hoje, né? Tão importante quando a gente entende que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Olha como que esse dado é importante. Mas vamos pensar um pouquinho? Por que a gente se relaciona com as pessoas? Né? Por que a gente busca a relação? Tudo bem que a gente tem que pensar que nós somos seres relacionais, eu já falei isso, e a gente tem uma necessidade de pertencimento. Quem diz isso é Abraham Maslow, que é um psicólogo americano, que hierarquizou as necessidades humanas, e relacionamento é uma delas, uma das principais. Depois que a gente dá jeito nas necessidades básicas, né? Porque assim, não tem jeito da gente pensar em relacionamento quando a gente está com fome, quando a gente está com sede.
Depois que a gente dá um jeito nessas necessidades básicas, que a gente satisfaz elas, depois que a gente vem para esse lugar de ter segurança, porque a segurança também é uma necessidade humana, a gente vem então para essa necessidade de se relacionar. Quem disse isso foi esse psicólogo, o Abraham Maslow, e isso é importante da gente entender. Por quê? Porque se é uma necessidade humana, a gente tem também que pensar que a gente quer se relacionar não só porque existe uma necessidade de amor ali, a gente poderia pensar, mas porque isso é vida para nós. Necessidade humana tem a ver com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? Vamos pensar assim dessa forma mais intensa. Bom, então pensando que é uma necessidade humana, que tem a ver com pertencimento, por que, além disso tudo, que a gente se relaciona? Para a gente satisfazer as nossas necessidades emocionais? Pode ser. Mas todos nós também temos uma questão de pertencimento. A gente quer pertencer, a gente quer fazer parte. Então, relacionamento positivo, a gente precisa começar a pensar que tem a ver com isso tudo. Né? Tem a ver com uma necessidade humana de relação, tem a ver com saúde, tem a ver com pertencer, se sentir fazendo parte de algo. Mas eu ainda quero aprofundar mais e eu quero trazer para você que os estudos, eles falam que existem alguns pontos importantes do relacionamento. Eu vou falar aqui, eles são 8 pontos, e eu vou falar rapidamente para a gente contextualizar isso, para que você não perca de vista essa ideia de ter ferramentas para lidar com os seus relacionamentos de uma maneira mais saudável. A primeira delas que eu trouxe aqui é segurança emocional. Nossa, eu falo tanto de segurança emocional em vários contextos, mas é importante a gente pensar que para ter um relacionamento, um bom relacionamento, a gente precisa de segurança emocional. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente precisa ter segurança para falar, para sentir, para se expor para o outro, para correr riscos. E o que significa correr risco na relação? Falar de repente de algo que me dói, que me machuca, expor as minhas vulnerabilidades. Isso tudo tem a ver com segurança emocional. Quando a gente começa a construir segurança emocional nas relações, a gente começa a sair fora da dinâmica do sacrifício. Sabe o que é dinâmica do sacrifício? É aquela coisa que a gente fala assim, aquela pessoa que fala assim, mas eu faço tudo pela relação, eu faço tudo por você. A gente tem que parar para pensar que esse tudo, ele denota que eu estou fazendo mais do que eu deveria, que eu estou fazendo mais do que eu podia, além dos meus limites, eu estou me sacrificando, porque eu estou fazendo tudo. A gente não faz tudo, a gente faz o possível dentro dos meus valores e daquilo que eu acredito, dentro dos meus limites, eu preciso fazer o possível. Então, segurança emocional ajuda a gente também a falar não. Eu tenho espaço para falar não nessa relação, eu tenho espaço para dizer assim, olha, nesse momento eu não quero isso, vamos pensar em outra coisa, em outra possibilidade. Segunda coisa, se você tem um caderninho, anota isso, porque isso é importante. Isso fez toda a diferença para mim e faz muita diferença para as pessoas que eu atendo quando a gente conversa sobre isso, porque são pontos realmente que podem ajudar a gente numa relação. A segunda coisa, o cultivo da intimidade. Nossa, eu também falo super disso, por quê? Não é porque a gente tem um relacionamento com alguém, e aí vamos ampliar isso, não é só relacionamento de casal, de amigo, de família. Não é porque a gente está ali junto o tempo inteiro que a gente tem intimidade. Intimidade é construída. E eu não estou falando só de sexo, por exemplo, no caso de casal. Eu estou falando dessa intimidade de você chegar e falar para a pessoa o que verdadeiramente você está sentindo, da sua vulnerabilidade, das coisas mais difíceis para você. Esse espaço de intimidade, ele é construído e precisa de nutrição. A gente precisa gastar energia para construir esse espaço. Terceira coisa, valorização do passado. Quando eu li isso, eu achei, quando eu estava estudando, não só para esse podcast, mas antes, né, para atender pessoas, atender casais, quando eu estudei sobre relacionamentos, isso é uma coisa que me atingiu profundamente, porque o que eu mais vejo são pessoas que, quando encontram um relacionamento novo, querem desprezar tudo que já viveram. E, na verdade, a valorização do passado é a valorização da história. Não importa o que aquela pessoa tenha vivido, faz parte, né? Tudo que aquela pessoa viveu até encontrar o seu parceiro, a sua parceira,
faz parte da história dela e é importante ser valorizado. Isso não quer dizer que eu vou enaltecer os ex-parceiros do meu marido, as ex-parceiras do meu marido, né, do meu companheiro, não. O que quer dizer que isso quer dizer que eu vou respeitar. Eu vou respeitar que o meu parceiro ele tem uma história para além de mim. E essa história precisa sim ser valorizada porque é parte dele. Precisa fazer parte da relação no sentido desse respeito. De eu olhar para o outro e de eu reconhecer que ele viveu algo para além da nossa história, que foi importante na vida dele, mas que não faz mais parte, tudo bem. A gente segue a vida, mas aquela história é importante. Outra coisa que eu acho legal, que fala aqui, né, que é a valorização do passado e gratidão. Gratidão por esse passado, gratidão por quem aquela pessoa é, né, por quem ela se tornou. Gratidão pelas coisas que se faz no dia a dia. Gratidão é importante na relação. Quantas vezes você fala obrigado pro seu parceiro, para sua parceira, para sua família? Isso é importante demais. Comunicação. A comunicação traz uma coisa bem legal que fala muito, né? Eu vou acabar chegando nesse ponto, não tem jeito. As 5 linguagens do amor: presente, presença, tempo de qualidade, atos de serviço e toque. É importante saber, quando você está com alguém, qual é a linguagem de amor, como aquela pessoa se sente mais amada. Para mim, por exemplo, os atos de serviço são bem importantes. Tanto para eu fazer para o outro, quanto para o outro fazer para mim, né? Essa é uma linguagem que me toca muito, que é muito importante para mim. E quando eu estou me relacionando, a pessoa que está se relacionando comigo logo vai saber disso. É importante que você conheça o seu parceiro. Aprendizado contínuo, outro ponto importante, né? Os parceiros, as pessoas, elas têm que aprender juntas, elas têm que crescer juntas. É muito peculiar quando um casal está desconectado. Quando as pessoas estão desconectadas na relação, a gente vê que tem uma pessoa que está aprendendo, que está buscando, que está fazendo coisas novas e o outro está meio estagnado ali. O aprendizado contínuo, não só de aprender coisas novas, aprender junto, mas aprender um com o outro, aprender com a vida em comum, faz parte de relacionamentos positivos. O otimismo, olha que legal a gente pensar sobre isso, né? O otimismo na relação quer dizer ter esperança, cultivar as emoções positivas, né? Cultivar a esperança mesmo dentro dos desafios. E quantos desafios a gente encontra quando a gente está se relacionando. O otimismo é importante, tem a ver com aprender a rir de si mesmo, aprender a rir da relação um do outro, rir junto. Isso é super importante no relacionamento positivo. Cuidar de si. A gente pensa que para ter uma relação positiva, muitas vezes eu vejo pessoas falando disso, né? Para ter uma relação positiva, você precisa cuidar do outro. Não, você precisa cuidar de você primeiro. Cuida de você, cuida de si mesma, cuida da sua aparência, da sua saúde, cuida da sua intelectualidade, cuida de você, para que você aí sim possa estar inteira para o outro. E aí o outro vem nesse processo também. E por fim, a construção de objetivos positivos. Ter sonhos em comum, ter trocas, né? Olha, eu quero isso, você quer aquilo, mas vamos engajar a nossa vida para que a gente possa construir junto algo importante para mim, algo importante para você. Ter objetivo é uma coisa que não só une o casal, mas como conecta mais. É como se esse casal, ele colocasse a vida dele mais para uma direção e aí eles começam a negociar, eles começam a ter essa visão de que para estar juntos nessa mesma estrada, eles vão ter que aprender a caminhar juntos. Isso é muito interessante. Eu falei desses pontos todos aqui, mas o fato é que isso não é uma fórmula. Eu não quero que você pense assim, a gente está lá falando sobre relacionamento positivo, eu vou anotar para fazer isso tudo. É claro que você pode fazer isso, mas não existe uma fórmula. Cada casal constrói a história de uma forma diferenciada. O que é mais importante de tudo isso que eu guardei a cerejinha do bolo para o final é que boas relações, bons relacionamentos, sejam relacionamentos de casal, sejam relacionamentos familiares, com amigos, boas relações ajudam a gente a florescer. Se o seu relacionamento não te ajuda a florescer, não desperta em você a sua melhor versão, não estimula você a crescer, existe alguma coisa errada aí. Existe alguma coisa que precisa ser pensada, talvez restaurada, talvez reaprendida. E aí,
Pensando em florescimento, a psicologia positiva tem uma teoria muito legal, que são a teoria das forças, as forças de caráter, né? Que são uma linguagem comum a todos os seres humanos. As forças de caráter, elas foram desenvolvidas por 3 anos de estudos científicos, por mais de 50 cientistas, e eles identificaram que todo ser humano, seja em qualquer parte do mundo, tem essas forças em si. São forças comuns. Quando a gente está se relacionando positivamente, independente da gente conhecer a teoria dessas forças ou da gente conhecer essas forças, a gente se estimula, a gente estimula o nosso parceiro, a gente cresce junto através da nutrição dessas forças. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa muito especial que eu quero convidar. Bom, vou falar um pouquinho dele. Pode falando, cara. Tem condição. Tem 20 anos que a gente é casado com a pessoa e até hoje a toalha molhada na cama, entendeu? Putz. Aí você chega e vai deitar de noite. Como assim? E aí o seu lado, porque sempre foi do seu lado, né? Seu lado tá todo molhado porque a pessoa tomou banho. Só tem 20 anos que a gente fala isso com ela, né? Tudo bem, vamos. Que entrada é essa, gente? Você já tá gravando? Essa pessoa é assim, eu juro. Eu tô falando a verdade, né, gente? A gente tem que falar de relação. Eu juro que não foi combinado, gente. Olha. Esse é o George Machado. Essa pessoa. Tá gelado, do... Essa pessoa com quem eu casei há mais de. Vai fazer 20, né? Vai fazer 20 anos esse ano. Mais 10 anos enrolado. 10 anos de relacionamento. Enrolação, Ele é músico. Ele me faz rir todos os dias. Ele é a pessoa mais leal que eu conheço. Ele é uma pessoa extremamente criativa e ansiosa. E ele é extremamente talentoso, principalmente diante das câmeras. Essa pessoa é uma sumidade, porque ele fala assim, eu vou gravar um vídeo, eu gasto 40 minutos para gravar um vídeo de 1 minuto. Ele gasta, sei lá, alguns segundos. Ele tem um dom para a câmera, não é mesmo? Me esqueci de alguma coisa? Produtor de eventos, apresentador, cozinheiro, cozinha super bem, o que mais? Quando sobra tempo, canta, né? E canta, né? Tem uma presença de palco que, para mim, é um dos maiores artistas que eu conheço, tá? Mas eu não tô puxando sardinha. Assistente do podcast. Assistente do podcast. Lembrou bem, não? Então, e olha só. Eu quero deixar para você essa dica, né? Porque é uma dica importante. Aqui a gente vai conversar um pouquinho de forças de caráter, como eu falei, né? Que são virtudes comuns a todo ser humano. E para você fazer esse teste, existe uma instituição que é o VIA, que é uma instituição sem fins lucrativos que faz esse teste gratuitamente para você saber das 24 forças de caráter que você tem, quais são as principais, quais você tem na hierarquia, porque nós temos todas as forças, mas algumas são mais desenvolvidas e outras não. E como eu falei que um casal ajuda se floresce, né? Se floresce, não. Como eu falei que um casal cresce junto e o relacionamento positivo, ele tem essa ideia de florescimento, eu convidei o George pra gente fazer o teste. Então tá aqui o dele, e o meu tá aqui. Ele não sabe o que deu no meu, eu não sei o que deu no dele, mas eu vou falar aqui das forças de caráter. Eu não vou citar cada uma delas, mas o que a gente vai falar delas, assim, pra gente entender mais ou menos, e a gente vai falar um pouquinho do relacionamento. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar, o que pra você é um relacionamento positivo? Positivo. Eu acho que o relacionamento positivo é aquele em que a gente não tem dificuldade em conversar sobre qualquer assunto no primeiro momento. A partir do momento que você tem que medir muito as palavras com o seu parceiro, com sua parceira, eu acho que você já começa a ter um problema nessa relação. Então, quanto mais tranquilidade, quanto mais confiança a gente tem na pessoa, quanto mais a gente admira a pessoa, eu acho que esse relacionamento está positivo, assim, essa relação. Eu também concordo. Eu acho que isso é segurança emocional que a gente estava falando, né? A possibilidade de falar, né? De trocar e de não ter medo de falar nada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente construiu muito na nossa relação. Sim. Né? É claro que a gente não se conheceu assim, né? Já tendo
super capacidade de falar, de trocar. Isso foi construído. Acho que a gente gastou um tempo da nossa vida nesses 30 anos juntos. Eu acho que, inclusive, assim, é tão interessante isso, porque eu falo de tranquilidade, mas a gente já sabe até onde a gente pode ir com cada um, né? Sim. Por mais que às vezes você esteja numa situação que você quer explodir ou quer passar do limite, mas quando você conhece a pessoa bem, você sabe ir até um ponto que não vai prejudicar a relação, entendeu? Eu acho que até isso eu acho que isso é importante, assim, isso também é uma coisa que fala da intimidade, né? Você sabe quando o outro tá pronto, assim, uma coisa que eu aprendi com o George é saber a hora que eu devo falar as coisas. Eu acho que isso ajudou muito a nossa relação, porque eu sou muito ansiosa, ele também é. Então, hoje, eu tenho esse entendimento do melhor momento para falar. E eu faço isso na nossa relação, eu preparo o momento. Às vezes a gente precisa conversar de alguma coisa difícil e eu sei qual é o melhor dia. Se não é o melhor dia, eu vou preparando. Eu não sei se você faz isso também, você faz? Nunca te perguntei isso, George. Olha, na verdade, eu escuto mais do que falo. Não, mentira. Mas, não, eu falo muito mesmo. Mas a Edith tem eu acho que até pelo seu trabalho hoje, você já aprendeu a filtrar bem as informações. Então, eu sinceramente não sei te falar se eu escolho o melhor momento, mas eu acho que eu escolho bem as palavras. Eu vou te fazer outra pergunta antes da gente entrar aqui. O amor mudou nesses 30 anos? O amor mudou? Eu acho que o amor muda todo dia. Eu acho que ele muda todo dia, porque a gente muda todo dia, né? Nossa mente, nosso corpo. Eu acho que tudo, porque o amor é tudo isso, né? O amor é tudo isso. Então, quando eu falo, por exemplo, da nossa relação, todo dia isso se renova, eu acho. Então, com certeza, é bem diferente, sempre. É uma evolução, porque em alguns aspectos é mais intenso, em outros vai ficando menos intenso. E eu acho que é tudo uma onda, mas é sempre diferente. Eu acho também. Acho que a gente vai renovando os contratos da relação. Porque quando a gente começa a se relacionar, a gente faz contratos. A gente não sabe o que a gente faz, mas a gente faz. E esses contratos têm regras, esses contratos têm combinados, que muitas vezes são combinados inconscientes. Então, a gente muda, sim, o contrato ao longo da vida, porque a gente muda interesse. Eu acho que os interesses, eu acho que isso que o George falou é tão importante da gente guardar. Se apaixonar é algo que a gente faz todos os dias. E ter a curiosidade de reconhecer o seu parceiro, a sua parceira, é muito importante, porque o George mudou muito ao longo dos anos, eu tenho certeza que eu também mudei. E a gente sempre teve a curiosidade de reconhecer um ao outro. A gente tem um amigo em comum que fala assim, ele é casado, e ele fala assim, eu me casei com várias mulheres ao longo desses anos que eu tô com ela. Ela já foi professora, ela já foi cara, foi um monte de coisa. Eu também, né? Eu acho que já se casou com várias mulheres, porque eu já mudei muito. Você também, né? E eu também casei com vários homens ao longo desse tempo, e a gente vai renovando o contrato. Isso. Mas agora vamos lá, porque as pessoas querem saber. Quer? Quais são? Deixa eu falar um pouco sobre esse teste. Assim. Eu acho que, em questão de casais, os homens vão passar um pouco por isso. É muita pergunta mesmo. Já me fez fazer isso 6h30 da manhã, então eu estava ainda acordando. Então, assim, tem algumas perguntas que a gente fica meio na dúvida. A gente tinha muita rapidez ali para responder. Então, primeira coisa, se tiver tempo para responder, é interessante. E é impressionante como é que, eu não sei se ela fez assim, mas tem coisa que eu fiquei sem saber mesmo o que dizer. Aí eu botei neutro. Falei, nem lá nem cá, porque vai que eu falo, eu preferi pôr neutro. Então, eu usei. Mas eu acho que a ideia do teste, assim, você pode ter um tempo e parar para pensar, mas a ideia é realmente responder de uma maneira mais súbita. Por quê? Porque aí você não está manipulando a sua resposta. Então, essa coisa de responder assim, olha, tal pergunta, já responde rápido, isso é bom, isso não é ruim. Agora, realmente, são muitas perguntas. Eu já tinha feito há mais tempo, né? Porque já tem um tempo que eu estudo a psicologia positiva e uma das primeiras coisas que a gente faz é entender das nossas forças. Mas a ideia aqui é trazer para você esse entendimento. Talvez você queira fazer com seu parceiro, com seu amigo, com a sua família, enfim. Eu acho que super vale porque cada um vai ter uma força de caráter que pode ser nutrida ali. E agora a gente vai ter essa troca para vocês verem na prática como funciona.
Vamos lá, Georgia, eu quero saber das suas 5 primeiras forças, por quê? As 5 primeiras forças são aquelas que a gente tem naturalmente. Nas situações de desafio, quando as coisas acontecem mais rapidamente com a gente vai direto para essas forças, a gente nem pensa muito nelas. 5 primeiras. Primeiro, trabalho em equipe. Tem que ir falando sobre ela, falar Não, direto. fala tudo direto. Segundo, justiça. Terceiro, integridade. 4, perseverança. E 5, curiosidade. Então, vou falar então das suas forças. Olha, esse trabalho em equipe primeiro super deu certo, porque George é uma pessoa que tudo ele quer fazer comigo. Eu não sei ficar sozinho, eu tenho que ficar sozinho. Ele não gosta de ficar sozinho, mas ele realmente, e eu acho que casa aí com a quinta, que é a curiosidade, né? Porque dificilmente eu proponho algo para ele que ele não queira fazer. Ele quer fazer as coisas junto comigo, ele gosta, ele se interessa. Às vezes, ele tem, assim, em alguns momentos, porque ele tem algumas luas. Dependendo da lua, a coisa vira, entendeu? Aí, em alguns momentos, em algumas fases, ele não gosta de nada que eu gosto. Se eu vir para ele e falar assim, ai, nossa, eu adoro açaí. Sempre tomou açaí junto comigo, mas ele fala, não gosto. Tô gostando agora. Do nada. Ele é essa pessoa. Mas se eu chamar ele, ele vai, ele se esforça para ir, para participar. Eu não perco uma resenha, é isso. Eu adoro. Não perde uma. Nossa, gente, adora resenha. Adora ser convidado para as resenhas. Cozinha para todo mundo. Agora adora cozinhar para todo mundo. Ele gosta de cozinhar para as pessoas. Não gosta de cozinhar para ele, mas cozinha para as pessoas. Ele é essa pessoa que gosta de agregar e que gosta do grupo e que gosta de trabalhar muito em grupo. Gosto. A segunda coisa é o quê? Justiça. Justiça. Também ele tem muito isso. George é uma pessoa assim, olha, é 8 e 80, né? Então, assim, ele é muito essa pessoa. Combinado por isso que eu sai falei que ele é muito leal. Porque olha que interessante, eu coloquei lealdade, mas ele tem essa força, né? Ele é muito justo, o que é certo, o que é errado. O que ele, sabe, aquelas coisas que ele acredita. E ele tem uma coisa assim, se ele acreditar na pessoa, se ele acreditar na causa, ele vai e move. Apareceu lealdade aqui, não tem lealdade. Não, lealdade não é uma força. Ah, tá. Né? Lealdade, ela não é uma força de caráter. Eu vou ler para depois as forças de caráter, né? Eu vou falar aqui quais são as 24. Amor ao aprendizado, apreciação da beleza, perspectiva, espiritualidade, criatividade, curiosidade, trabalho em equipe, gratidão, justiça, critério, integridade, generosidade, perdão, humildade, inteligência social, amor, esperança, prudência, humor, perseverança. Não, já falei perseverança, não já? Não, falei não. Falei prudência. Perseverança, bravura, que é coragem, vitalidade, liderança e autocontrole. São essas as 24 forças que são comuns a qualquer ser humano. É um idioma que a gente fala, uma linguagem que a gente tem em comum. Autocontrole é só último? Olha! A pessoa é psicóloga e autocontrole. Vamos lá. Gente, olha. Eu parei na justiça. Agora, integridade. Integridade, George, como eu disse, né? Uma pessoa que tem a justiça não tem jeito, né? Ela é bem íntegra, assim. George é uma pessoa que se ele se comprometer, ele vai até o fim. Né? Eu acho que nesses 30 anos eu nunca vi o George desfazer, assim, a não ser quando ele doente, né? Uma questão assim bem extrema. Mas se ele se comprometer, ele vai até o fim. Ele tem essa integridade de fazer o que pediram para ele fazer. Né? Ele tem, eu acho que você tem muito isso, né? Você concorda? Eu que me proponho a fazer, mesmo que lá na frente ou no meio do caminho eu vejo que não era a melhor escolha, mas se foi o combinado, eu vou... Ele é muito íntegro nas relações. Inclusive, isso é uma coisa que eu não sei se tem honestidade. Mas o George tem essa coisa, né? Ele, quando ele não gosta, ele fala. Quando ele não tá bom, ele fala. Ele também tem essa integridade no jeito de lidar, né? Qual que é a outra? A quarta é perseverança. Perseverança, eu não preciso nem falar. Nossa, ele é muito perseverante. Diferente de mim, porque perseverança é uma das minhas últimas forças. Deixa eu ver. Na perseverança tá muito... mas eu discordo do seu. Eu acho que você muito... Vou falar das minhas agora. E a última?
curiosidade. Curiosidade, é uma Então, pessoa super curiosa, né? Ele se interessa pelas coisas, ele é bem interessado em aprender coisas novas, apesar de ter um pouquinho de preguiça de aprender, mas ele é super curioso. Eu tenho preguiça de estudar. Mas se tiver uma resenha, ele pergunta, ele não é assim. Eu sei. Agora, vamos lá, vou falar das minhas. Amor ao aprendizado. Outro dia ele falou, se você fizer mais um curso, eu vou me separar. Eu vou embora. Vou embora de casa. Porque ele também tem isso, tá, gente? Ele é muito emocional. Apreciação da beleza e excelência. Nossa, muito. Isso é uma coisa assim... Ele tá aqui, pra quem tá só ouvindo, ele tá aqui se mostrando que ele é uma pessoa bela. Bela. E humilde. E humilde. Mas apreciação da beleza é aquela pessoa, talvez o seu parceiro seja assim, eu gosto de uma mesa bem posta, eu gosto de uma casa que combina as cores, né? Eu tenho essa coisa, isso pra mim é muito importante, inclusive outro dia o nosso hack tava lá com os fios para todos os lados, e aí eu chamei o eletricista para poder arrumar, e eu sentei e fiquei lá assim, ai meu Deus. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô apreciando, isso aqui me relaxa. Mas me explica uma coisa. Maravilhoso. Então, como é que essas coisas funcionam? Porque é o seguinte, você chega em casa, tá lá o rack bonitinho, com o fio passadinho, mas tem um sutiã pendurado no sofá, o copo sujo não sei aonde. Isso não pode falar, né? de casal. Eu sou uma pessoa desorganizada, é diferente, tá? Eu sou uma pessoa desorganizada, eu realmente tenho esse problema. Tô abrindo o jogo aqui, não tô falando, tá? Porque falar, tô falando. Mas eu sou uma pessoa que gosta do bonito, eu gosto das cores, isso me faz bem. Legal. Perspectiva, eu realmente sou essa pessoa, porque eu gosto de olhar por vários ângulos, isso é importante pra mim. Né? Eu sempre olho pelo ângulo da pessoa que tá pensando isso, aquilo, isso é importante. Isso tem a ver com a sua profissão também, né? Tem a ver com a minha profissão. Espiritualidade, que é parte de mim, né? Algo muito importante. E criatividade, são as minhas 5 primeiras forças. Então vamos na quinta aí. Agora... As últimas? As 5 últimas forças são aquelas que a gente tem mais dificuldade e que aí é que entra a questão do parceiro, né? Que você pode ajudar o seu parceiro a desenvolver isso mais, a nutrir isso, para que vocês possam florescer juntos. Então, vou começar com as minhas últimas 5. Perseverança, né? Que é uma das principais dele, e isso realmente a gente combina muito, porque às vezes eu desanimo e ele fala, não, vai lá, você vai fazer. Inclusive, esse livro existe. Este livro existe por conta de George. Porque foi ele que falou, não, você vai escrever o livro assim. Escreve o livro. Todo dia ele falava, já escreveu o livro? Mas é porque ela escrevia os textos no Instagram e realmente ela escreve muito bem e eu tenho que admitir, isso é verdade. Escreve, se você ainda não leu esse livro, você tem que ler. E aí a gente via aqueles textos maravilhosos e todo mundo comentava assim, nossa, isso tem que virar um livro, né? Já pensa nisso, pensa nisso. Aí eu comecei a dar pressão. Ela tinha um sonho de escrever e saiu essa obra-prima aí, linda. Obrigada, amor. Bravura, que tem a ver com coragem. Vitalidade. Eu realmente sou uma pessoa que tem uma vitalidade baixa. Eu gosto de ficar em casa. Eu tenho uma dificuldade, assim, para dar essa ligada. Liderança e autocontrole. Gente, isso depois contra mim completamente. Mas ela é ótima para ver isso nos outros, por causa dessa questão de saber analisar tudo, né, de ter os fatos. Mas acho que essa questão do autocontrole, eu acho que isso tem a ver com a sua impulsividade, com uma questão mais... eu acho também, ansiedade. Ansiedade, Às vezes eu tenho essa dificuldade, e eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu fui uma criança muito explosiva. Raiva é uma coisa que eu tive que aprender a lidar muito cedo, inclusive comecei a fazer terapia muito nova, porque eu tinha essa questão da raiva, das explosões. Então hoje eu tô muito melhor, nossa, sem dúvida. O controle, embora não seja uma das minhas forças principais, é uma coisa que eu trabalho muito. Não é automático para mim. Tanto que eu medito, né, todos os dias, tento meditar todos os dias. Quando eu não medito eu fico mal. Eu tenho isso, talvez por ser minha força mais baixa, eu trabalhei muito isso durante a minha vida toda e eu acho que isso me ajuda. Você? Então, a minha, as 5 últimas, né? Bravura, nós dois temos essa bravura mais para baixo, não talvez dentro de casa, mas fora dela, né? Mas interessante isso. Amor ao aprendizado,
realmente eu tenho essa dificuldade, eu gosto, eu sou curioso, mas, toma, lê esse livro aqui para você poder entender. Aí eu prefiro a gente tocar na resenha, tentar aprender. Mas é algo que tem que ser pensado. Perdão. Eu sei, aprendi muito a lidar com as adversidades aí da vida, mas ainda, eu falo isso porque a gente tem que assumir isso. Internamente, lá no fundo, ainda tem que trabalhar, eu estou tentando, né? Estou desenvolvendo isso, que é a questão do perdão para você e para os outros. A perspectiva que você está bem, a minha está lá embaixo. Isso é uma coisa que eu ajudo muito o George, eu acho que isso a gente, né, acho que você concorda. É verdade. Eu sempre falo com ele, olha, vamos olhar por todos os ângulos, né? Isso eu acho que é dificuldade. E a última é prudência. Prudência? É. O que você tá rindo? Eu acho que você é um cara muito... Mas aí eu entendo, porque prudência... Realmente, eu acho que você não tem muita prudência. Eu acho que é a questão da bravura não ser tão intensa. Porque eu acho que o George, ele... existe uma dificuldade dele de assumir coisas novas. Eu tenho certo... eu acho que é isso mesmo. Eu tenho uma preocupação... As coisas que eu já tenho, que eu sei fazer, onde está dentro da minha zona de conhecimento e conforto, eu faço com... Agora falou vídeo. É uma coisa que realmente... Isso aí brotou, de repente, eu me vi fazendo isso com facilidade. Então, hoje eu faço. Mas certas coisas que eu vejo dificuldade, eu fico pensando 2, 3 vezes, né? Então, olha como que é importante, né? Porque aí não é mais sobre ele ser prudente, é sobre ele trabalhar essa coragem, né? E talvez meu papel enquanto esposa seria justamente estimular isso nele, né? Olha, vamos sim, vamos assumir uma coisa nova, vamos correr riscos, né? Vamos trabalhar isso. Isso é uma forma, estou dando um exemplo aqui só para a gente entender, mas isso é uma forma de trabalhar essa bravura, essa coragem mesmo, essa coisa de assumir, de correr riscos. Isso é super desafiador, pode ser desafiador para nós dois, mas a gente pode construir juntos. Isso tem a ver com aquele negócio que você está falando, né? A gente estava conversando ontem, negócio da identidade do grupo, como é que chama? Identidade narrativa. Você tem uma visão, eu tenho outra, e quando a gente, no casal, um ajuda o outro, se cria isso, uma identidade narrativa do casal. Exatamente, a gente pode criar uma identidade do casal, não deve criar uma identidade do casal que conta histórias positivas sobre a própria relação, sobre a própria história. Isso ajuda a gente a crescer. Então, assim, o que é legal? Você pode ir lá, eu vou deixar aqui o link do VIA para você ir lá, fazer o seu teste, fazer o teste com seu companheiro, com a sua companheira, com a sua família, enfim, com quem você quiser, ou até para você mesmo, como autoconhecimento, para que você entenda um pouquinho sobre as suas forças. A gente falou um pouquinho aqui das nossas forças, né? Deu para ver que a gente super concorda com o teste, né? Acho que você super concordou com o seu, eu também concordei com o meu. E a gente pode trabalhar junto esse florescimento aqui, né? Trabalhar aquilo que a pessoa não só não tem tanta facilidade, mas também usar as forças que ele tem mais facilidade, as minhas forças. Isso pode ser uma linguagem de amor do casal. Interessante, isso pode ser feito também para você ver ao longo do tempo se você está equalizando isso, né? Por exemplo, fazer esse teste daqui a 1, 2 anos, ou todo ano, uma vez por ano, você parar e fazer, isso pode mudar, né? De acordo com da sua evolução. Eu acho que todo ano não, mas a gente pode fazer à medida que a vida vai passando, assim, de tempos em tempos, né? Porque, como eu disse, a gente vai mudando. O que acontece? O que os estudos falam, né? Quando você tem essas 5 forças de caráter mais desenvolvidas, elas não vão diminuir, né? Elas não vão, assim, elas não vão retroceder. Então. Você vai continuar tendo essas 5 forças muito fortes, mas elas podem mudar de lugar, de posição. Por exemplo, você pode estar vivendo aí um momento em que a sua curiosidade, que é a sua 5ª força, né? Ela vai estar mais aflorada, né? Mas você sempre vai estar nesse espectro dessas 5 forças. Agora, as últimas, elas podem mudar mais se você realmente se esforçar para isso, trabalhar isso. Que eu tô falando, Então, as que são intermediárias ali, elas podem mudar. Vale a pena fazer junto, vale a pena fazer de tempo em tempo. É uma ferramenta de autoconhecimento incrível e eu deixo para vocês como dica para a gente trabalhar os relacionamentos positivos. Agora, na prática, relacionamento positivo é isso. A gente pode debater, a gente conhece sobre o outro. Eu tive, né, ainda não peguei, porque essa era a história desse podcast, mas depois eu vou pegar, a gente com certeza vai conversar sobre isso. Ter essa curiosidade é muito positivo. É muito importante, aliás. E aí, agora,
Foi rapidinho a sua Acabou? participação. Eu quero te agradecer, George, também. Ele é essa pessoa que colocou esse podcast de pé, que realmente me estimulou. Eu tenho muito a te agradecer. Então, se esse podcast existe, agradeçam a essa pessoa, porque é muito sobre isso. Nós estamos chegando no fim. Esse é o último podcast. E eu queria agradecer primeiro a todas as pessoas que passaram por aqui, todos os convidados. Eu tentei trazer pessoas com visões diferentes para que pudesse acrescentar mais. Queria agradecer profundamente ao Fred, ao Rockestra, né? Tá ali me mandando um beijo. O Fred, ele não só me acolheu, mas ele entendeu, né, o meu jeito, ele que propôs essa ideia do quadro, né? Ele falou, olha, vamos fazer todo esse cenário, ele construiu junto comigo, ele me estimula, ele fala, não, isso aqui vai ser legal, ele entendeu completamente, mas ele também me escuta muito. Eu falo, não, eu quero sim. Ele, então vamos fazer. Eu achei, assim, uma super experiência. O Rockestra é um estúdio lindo. Se você tem vontade de fazer podcast, venha, porque foi incrível a minha experiência. Quero agradecer a você que está aí, que ouviu, que ficou junto comigo, que me mandou mensagem, que torceu por mim. Eu estou muito feliz. Eu estou realizando um sonho, é um projeto do meu coração. Eu queria, acima de tudo, fazer algo que fosse útil para as pessoas. Eu não queria só chegar aqui e falar do que eu aprendi, do que eu vivi ou do livro. Eu queria realmente que fosse útil. E eu espero que eu tenha trazido para você reflexões importantes que são úteis na sua vida. E para terminar, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui um textinho. Vou ler para você, que é o meu desejo para todos nós, para você e para todos nós. Que todo bem te queira, que toda luz te alcance, que toda alegria te encante, que todo perdão te liberte e que todo amor te relembre da sua verdadeira essência. Gratidão, esse foi o Ser Feliz é uma Arte, do meu coração pro seu. Um beijo e até a próxima. Bom dia.